Hello, guys. How are you today? Como vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem. Eu estou ótima. E hoje a gente vai fazer o quê? A gente vai um pouco, antes de começar a matéria, a gente vai relembrar, então, remembering, o que a gente estudou na aula passada. Vocês lembram? A gente falou de uma pessoa bem especial, né? Quem que era ela? Malala, isso mesmo. Então a gente falou um pouco da história da Malala, né? Eu mostrei um vídeo para vocês contando a história da Malala, contando a luta dela pela educação, né? Do fato dela ter sido baleada e depois disso ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, né? Então ela se tornou essa estudante que luta pela educação, né? Então, pessoal, agora a gente vai ver uma questão do puzzle, ok? Para isso, nós usamos o texto da aula passada, o texto que a gente trabalhou aula passada sobre a Malala, ok? Então, como vocês já conhecem o texto, eu vou ler as questões e depois a gente vai corrigir, ok? Então, vamos lá para as questões. Mark the correct affirmatives according to the text. Então, aqui é para vocês marcarem quais questões estão corretas, tá? Então, vamos lá. A1. Malala can inspire students to fight for the rights to education. Então, Malala ela pode inspirar estudantes a lutarem pelos direitos deles à educação. 2. The pronoun she, line 4, is a reference to Ugly Betty, line 3. Então, o pronome she, que está na linha 4, é uma referência a Ugly Betty, Betty a Feia, na linha 3. 4. The verb shows, line 8, is an example of simple present. Então, o verbo shows, que está na linha 8, é uma referência do simple present. 8. This autobiography was only recommended for adults and teachers. Então, essa autobiografia da Malala só é recomendada para adultos e professores. 16. Malala was a teacher writer who inspired students to fight for education. Então, Malala foi uma professora e escritora que inspirou estudantes a lutarem por educação. Então, agora, nesse momento, pessoal, eu quero que vocês pausem o vídeo, releiam o texto e realmente respondam as questões de acordo com esse texto e também de acordo com o que vocês lembram da aula passada sobre a Malala também pode ajudar, ok? A gente vai dar um tempo para vocês conseguirem ler, mas pausem o vídeo, ok? Ok, pessoal. Did you do the questions? Let's check. Então, vamos ver. Vocês fizeram, né? Então, como que vocês fizeram? Vocês voltaram no texto, né? Então, vamos lá. Vamos corrigir. A1. Qual que foi a resposta da 1? A 1 tá certo ou tá errada? Então, Malala can inspire students to fight for the rights to education. Então, a 1, ela está correta, ok? E onde que a gente pode achar essa resposta no texto? Então, a gente vai lá na linha 5, ok? Depois da vírgula. E tá lá. It is fascinating the true tale about how she fights for her right to go to school.
Então, aqui, a escritora está falando que o livro é uma fascinante história verdadeira sobre como ela lutou pelo direito de ir à escola. Então, aqui a gente tem que ajustar um pouquinho, ok? Então, se é uma história fascinante e ainda mais é uma história verdadeira, então sim é uma história que provavelmente vai inspirar, ok? E aqui ela está falando do direito a ir à escola. Então, com certeza é um direito à educação e ele está falando com estudantes. Então, é por isso que a 1 está correta, ok? 2. The pronoun she, line 4, is a reference to Ugly Betty, line 3. Então, she. Vamos lá na line 4. A gente achou she ali. She, ok. Então, o she é o principal aqui. A gente quer saber no que ele se refere, ok? Então, vamos lá. Para isso, a gente precisa entender a frase anterior, ok? A frase que está com she ali. Então, vamos lá. This is a book with the deep, heartfelt feelings of a girl who is made to leave her home so that she can live. Então, aqui nessa parte, está falando que o livro ele tem esses sentimentos fortes de uma garota que ela foi, né, obrigada a sair da casa dela para poder viver, tá? E o Ugly Betty está bem ali antes do this, e o she não faz nenhuma referência a ele. Na verdade, o she faz referência a girl, ok? Então, a 2 está errada. Number 4, the verb shows, line 8, is an example of simple present. Então, vamos lá na linha 8. Então, aqui na linha 8 nós temos 2 shows, ok? E posso falar para vocês que os dois são, sim, exemplos de simple present. Por quê? Porque her book, no primeiro momento, e depois da linha it, eles são terceira pessoa, ok? O it, na verdade, ele está fazendo referência ao book, ao her book, ok? E quando se trata do simple present, a gente, na maioria dos verbos, a gente acrescenta s, falando de simple present, ok? Então, é por isso que shows é um exemplo de simple present. Então, questão 8. This autobiography was only recommended for adults and teachers. Então, pessoal, onde no texto que fala alguma coisa de recomendar o livro ou quem deveria ler o livro? Onde é que está no texto? Então, tá? A gente tem essa referência na linha 9, no fim da linha 9, depois do ponto final, ok? This is an inspirational autobiography that I would recommend to anyone. Então, essa é uma autobiografia muito inspiradora que a autora do livro, no caso, a autora do texto, recomendaria para qualquer um. Então, anyone não é só para adultos e professores, mas assim para todos, ok? Então a 8 está errada. 16. Malala was a teacher writer who inspired students to fight for education. Então aqui a gente vai ter que puxar um pouquinho da memória. No texto não está muito claro, a gente precisa pensar e analisar, ok? Então, onde é que está essa informação no texto? Vocês conseguiram achar? Então, é na linha 1, depois do primeiro ponto, a gente consegue, né, entender isso melhor. Então, vamos lá. The book describes her life from when she was a little and she talks about where she grew up. Então, vamos lá. O livro descreve quando ela era pequena e fala sobre aonde ela cresceu. Então, pensando nisso, poxa, se ela é pequena e está falando de onde ela cresceu,
Então, ela não era uma professora, não é isso que o livro está falando. Não é nesse ponto. Ela era, sim, uma estudante que inspirou outros estudantes, ok? Então, a 16 também está errada. Tá, então vamos lá. Quais são as certas? A 4 e a 1. Então, o que que a gente faz agora? Então, agora a gente soma o 4 com 1, ok? E dá 5. Então, é isso que vocês precisam colocar no gabarito, ok? 0, 5. Now, let's see more about simple present, que é o que a gente viu na questão 4 ali da Malala, né? Os shows. Então, hoje a gente vai falar mais sobre o simple present. Look at the picture. All the pictures, okay? Let's make sentence in simple present. Então, a primeira ali, a da menina. Então, she sings every day. Okay. The other one. They usually dance together. Aquela ali de baixo. The girl always plays soccer. Okay. Garfield seldom writes. E o último. The boy sleeps a lot. Então, todas essas ações que eu falei agora estão no simple present, right? Por quê? Porque fala sobre rotina. Ok, então agora nós vamos ver quando usar o simple present, ok? Então, we can use simple present to talk about. Então, a gente usa o simple present para falar sobre fatos e verdades gerais. Por exemplo, the earth turns around the sun. Então, a Terra gira em torno do Sol. A gente também usa o simple present para falar sobre estado emocional e características físicas. Então, por exemplo, she seems very anxious these days. Então, ela parece muito ansiosa esses dias. A gente também usa para falar de hábito e rotina. Por exemplo, every Sunday I go to my grandmother's house. Então, todo domingo eu vou para a casa da minha avó. Entendeu? Então, é um hábito, é uma rotina. Did you understand? Vocês entenderam? Yes? Então, agora vamos ver como se forma o simple present, ok? Então, vamos lá. Look at the table here, ok? O que vocês veem? O que vocês estão vendo? São duas tabelas, né? Então, o que tem nessas tabelas? Sim, são os pronouns, são os pronomes em inglês. Então, vamos ler? Ó, prestem atenção. I read, you read, he reads, she reads, it reads, we read, you read, they read. Então, notaram alguma coisa diferente nessa tabela? É sobre a terceira pessoa, né? O he, she, it, o verbo no he, she, it, ele tá diferente. Mas o que que tá diferente nessa parte? O que que tem de diferente? É o S, né? Isso mesmo. Então, para I, you, we e they, o verbo ele continua o mesmo, ele é read, ok? Ele fica igual, ele não modifica. Mas para he, she, it, a gente acrescenta um S no verbo, ok? Mas isso acontece para a maioria dos verbos, mas nós temos exceções, ok? Então, vamos lá. Quais são as exceções? Então, quando o verbo ele termina com por exemplo, o verbo go fica go, goes,
ok? Quando ele termina com S, SS, SH, CHX e Z, a gente acrescenta o ES, ok? Por exemplo, se o verbo acaba com SS, a gente tem o verbo kiss, que a gente coloca kisses, ok? Ou verbo watch, de ver TV, que acaba com CS, fica whats, ok? E quando a gente também tem no final de um verbo, a gente tem um consoante e depois o Y, o que a gente faz? A gente tira esse Y e coloca IES, ok? E, por exemplo, o verbo try fica tries, quando a gente está falando da terceira pessoa. Ok. E também, quando a gente tem um verbo que acaba com uma vogal e depois dessa vogal vem o Y, a gente continua com o Y na palavra e acrescenta o S, ok? Por exemplo, o verbo play, que fica plays na terceira pessoa. Tá. Mas a gente também tem as exceções das exceções. Por exemplo, o verbo have. Por quê? Porque o verbo have, ele continua o mesmo para I, you, we e they. Ele fica have. Mas quando a gente fala de he, she, it, ele muda completamente. Ele vai para has. Ok? Então, agora que a gente já estudou, fez essa parte, então vamos ver como o verbo é estruturado no simple present, ok? Estrutura na affirmative, ok? Então, como que é essa estrutura da frase? Então, primeiro a gente tem o subject, que são as pessoas, ok? E depois nós temos o verb, e esse verb ele tem que vir na base form, tá? Então, vamos para os exemplos. I need a pencil. Então, eu preciso de um lápis. Então, aqui, qual que é o subject? O subject é o I, ok? E o verb é o need. E depois a gente tem o resto da frase, ok? E é essa a sequência que a gente vai usar para montar as frases. Então, vamos para o outro exemplo. She plays volleyball. Então, aqui nós temos o sujeito she, o verbo plays e o resto da frase, que é volleyball. Interessante nessa frase é que ela está falando da terceira pessoa, está falando ela, e a gente usa um verbo que termina com Y. E antes desse Y tem uma vogal. Então, qual que era a regra mesmo? Sim, era colocar um S quando a gente tem uma vogal e depois o Y, ok? Então, vamos olhar o próximo exemplo. He studies a lot. Então, ele estuda muito. Então, vamos lá. A gente tem de novo a terceira pessoa, no caso aqui é ele, né? E seguido por o verbo study. Nesse caso, a gente ele modificou, a gente já vai ver, está studies, e o resto da frase. Então, vamos lá. O que aconteceu? Study é um verbo que ele é uma consoante e depois é seguida do Y. Então, quando a gente tem casos assim, de verbos assim, a gente tira o Y e coloca IES, ok? Então, agora a gente vai para mais exercícios, galera. É, isso mesmo. Agora, let's practice. Então, agora eu vou ler as frases para vocês e depois a gente vai dar um tempo para vocês pensarem na resposta, ok? Então, vamos lá, ó. Letter A. You, to buy a new eraser. Aí a gente tem o verbo, certo? Então, to have. Lembrando que esse é o verbo que vocês vão colocar ali e talvez ele mude, talvez não. Também outra coisa importante é o to que tá ali, ele
não vai ser acrescentado na frase, ele só tá ali para mostrar o verbo, ok? Próxima. We to watch a good movie. To love, ok? Esse é o verbo. Próximo. She her long hair. To miss, ok? Letter D. He tired after running. E aí o verbo é to get. Letter I, my brother, the piano on Saturday afternoon. E o verbo é to study. E letter F, my father, me every morning. Ok? Sorry. E aí o verbo é to hurry. Ok. Então, a gente vai dar um tempo para vocês pensarem na resposta de acordo com o que a gente já falou lá atrás. Se vocês quiserem voltar lá, ver de novo, ver as anotações, fique à vontade. A partir daqui eu já vou corrigir. Então, a primeira. You keep. You have, né? Lembrando que o you, ele é o have, né? Se fosse he, she, seria has, né? Então, you have to buy a new razor. Então, você tem que comprar uma nova borracha, ok? Próxima, we love to watch a good movie. Então, love, porque é we, não muda nada, né? Então, amamos assistir bons filmes. Ok? She, lembrando que aqui é she, então pensem bem. Miss. Então, olha aí como mudou, tá vendo? O verbo, a gente acrescentou o ES, né? Porque tem dois S. Her long hair. Então, ela sente falta do cabelo longo dela. Letter D. Então, he gets tired after running. Por que que vem o gets? Por que que tem o S aqui? Justamente, porque se trata do he, né? He, she, it. Vamos lembrar lá, né? Então, he, she, it, a gente coloca o S. Letter A. My brother, que na verdade é studies the piano on Saturday afternoon. Então, por que que aqui é studies? Porque tá falando de meu irmão. Então, o meu irmão é ele. Então, por isso que a gente coloca o IES, né? Porque, na verdade, o studies termina com Y, como a Isabela já falou. Então, o meu irmão, ele estuda piano nos sábados de tarde, ok? E o he gets tired after running, que eu esqueci de falar, a tradução ficaria, ele ficou cansado depois de correr, tá? Letter F, my father de novo, ó. Então, my father é quem? É ele. Então, my father hurries me every morning, tá? Então, my father, ele me apressa, hurries every morning, tá? Então, todas as manhãs. Pessoal, a gente já viu a afirmativa e agora é hora da gente ver como funciona a negativa. Então, vamos lá. Ok, então, a estrutura do negative. Então, como que funciona? Então, primeiro a gente tem o subject, seguido de don't para I, you, we e they, ok? E doesn't, quando a gente fala de he, she, it. Porque vocês se lembram das regrinhas? O do acaba
com o, certo? É um verbo que acaba com o e a gente coloca ES. Então, quando a gente fala da terceira pessoa, a gente também precisa modificar isso, tá? E depois vem seguido o verbo principal, na base form, ok? Então, vamos ver como é que isso funciona nas frases, tá? They don't want to walk to the mall. Então, eles não querem andar até o shopping. Tá, então, qual que é o sujeito? O sujeito é o they. E o auxiliar na negativa? Então, é o don't. E depois, seguida, a gente tem o want, que é o verbo principal, o verbo na base form, ok? E depois o restante da frase. Então, vamos para a próxima frase. The dog doesn't bite. Então, the dog. O que é o the dog? The dog é o it, ok? Então, é a terceira pessoa. E na terceira pessoa, a gente sabe que tem muitas mudanças. Então, como é que fica a mudança nessa frase? É o doesn't, ok? Então, the dog doesn't bite. Uma coisa interessante que a gente não muda o verbo, ok? O verbo principal, bite, no caso aqui, a gente não acrescenta S, a gente não acrescenta IES, nada. Essas alterações, eles vão para o verbo auxiliar, ok? Eles estão ali no doesn't. É o doesn't que a gente vai mexer, tá? Então, vamos ver a próxima frase. We don't have dessert every day. Então, nós, we, que é o sujeito, nós não temos sobremesa todos os dias. Então, o don't ali, negando, ok? E o have, que é o verbo principal da frase. E o restante da frase, ok? Então, agora vamos praticar, vamos fazer exercícios. Isso. Não esqueçam, gente, de anotar. Eu tô frisando porque são regras, e as regras é muito bom vocês terem na cabeça, e para isso é bom anotar, ok? So, let's practice. Então, a primeira. Your coat, it cold outside. Então, e o verbo é o find. Lembrando que agora aqui, gente, a gente está na negativa, então a gente vai usar ou don't ou doesn't, né? Igual a Isabela falou. Não é mais só a afirmativa, não é somente o verbo, tá? Então, próximo. They to the party this month. E o verbo é to go. Lembrando que sempre vai ter o not, né? Letter C, he before he speaks. E aí o verbo é to think. Letter D, we as much water as we should. E aí o verbo é drink. Próximo, his mother, his room. E o verbo é to clean. E a última, this teacher, homework on Fridays. E aí o verbo é to give, tá? Pausem o vídeo, voltem atrás para ver se vocês entenderam, se vocês anotaram certinho, e aqui eu já vou dar a correção, ok? Então, vamos corrigir agora. Então, a primeira, I don't find, porque é don't, porque se trata do I, do eu, né? Então, não é he, she, it, então é don't. Então, eu não encontro o seu casaco, está frio lá fora, tá? Próximo. They don't go to the party this month. Então, é o don't de novo, porque a gente fala de they, não é he, she, it.
Tô falando isso para vocês fixarem, gente. Então, eles não vão para a festa este mês, ok? Próximo, he doesn't think before he speaks. Então, se trata do he, né? Então, o verbo think trata do he, então a gente fala do doesn't, ok? Então, é doesn't. Então, ele não pensa antes de falar. We don't drink as much water as we should. Então, é o don't porque é o we, né? Então, nós não bebemos muita água quanto deveríamos. Tá? Próximo. Então, his mother doesn't clean his room. Então, por que é o doesn't aqui? Porque é o his mother, então é a mãe dele, então se trata dele. Então, é ele, é o he aqui, né? Então, a mãe dele não limpa o quarto. O quarto dele, no caso, né? Da pessoa. His teacher doesn't give homework on Fridays. Então, this teacher, então esse professor ou professora, teacher não tem masculino nem feminino, tá? Então, logo é doesn't, né? Porque é esse professor, é ele ou ela, né? Então, é o doesn't. Então, esse professor, ele não dá homework, né? Tarefa de casa nas sextas-feiras. Então, agora, nós já vimos a afirmativa, como funciona a afirmativa, né? Já vimos como funciona a negativa. Então, agora está na hora da interrogativa. Então, vamos lá. Então, como funciona a estrutura do interrogative? Então, aqui a gente tem uma mudança, tá? Então, primeiro vem o auxiliar no começo da frase, depois vem o subject e depois vem o verb na base form, que é o verbo principal, ok? Então, vamos ver como isso funciona direitinho nos exemplos. Vamos lá. Do they like math? Então, eles gostam de matemática? Então, aqui a gente vê o verbo auxiliar, que pode ser do ou pode ser does, ok? Dependendo do sujeito. A gente tem o sujeito que é they, e o verbo principal aqui, like, ok? Agora, a próxima questão. Does she drink water every day? Então, ela bebe água todos os dias? Então, aqui a gente vê que o verbo auxiliar, ele mudou, ele é does. Por que ele é does? Por causa do he, she, it, ok? E depois a gente tem o verbo principal, que o verb in the base form, né? O drink. E a continuação da frase. Então, vamos lá. A próxima pergunta. Do you know what time is it? Então, você sabe que horas são? Então, a gente tem o verbo auxiliar do, e ele é do por causa da pessoa, que é you, ok? E depois a gente tem o verbo principal, know, e o restante da frase, ok? Tá. Então, quando a gente pensa em pergunta, quando a gente pergunta alguma coisa, a gente espera uma resposta, certo? Na maioria dos casos. Então, como que a gente responde de um jeito curto? Ok? A gente pode chamar de short answers. Então, como a gente usa essas short answers? Então, vamos responder essas perguntas, ok? Então, eles gostam de matemática? Tá. Então, se eles gostam de matemática, você pode responder yes, they do. Que seria sim, eles gostam, ok? E se eles não gostam, como que fica? No, they don't. Não, eles não gostam, ok? A próxima pergunta. Ela bebe água todos os dias?
Se ela bebe água todos os dias, então a resposta é yes, she does. Sim, ela bebe, ok? Ou se ela não bebe água todos os dias, então você responde no, she doesn't, ok? Não, ela não bebe. E a última pergunta. Então, se você sabe que horas são, você pode falar yes, I do. Sim, eu sei. Ou você pode negar. Se você não sabe, você pode responder no, I don't. Então, não, eu não sei. Ok? Então, dá para perceber aqui que esse verbo não é o verbo com o significado mesmo do verbo do que é fazer. Aqui ele se transforma, aqui ele está auxiliando. Ele vai acabar pegando a forma do verbo principal, ok? Que nesses casos dos exemplos, ele vai pegar a forma do verbo like, do verbo drink, do verbo know, ok? É por isso que a gente chama ele de auxiliar. Isso mesmo, Isabela. Então, gente, quando se trata de I, you, we e they, a gente usa o auxiliar do. E quando a gente fala sobre o he, o she e o it, a gente usa o auxiliar does. For example, do you like series, Isabella? Yes, I do. I like series, yes. E does your mother like coffee? Yes, she does. She likes coffee. Então, did you understand, guys? É assim que vai funcionar, ok? Então, let's go to the exercise. Então, aqui vocês vão completar com o do e o does, e também vão acrescentar o verbo que está entre parênteses, ok? Então, é isso. Agora, you can pause the video, ok? And do the exercise. Task. E aí, o verbo é want. B, letter B, they, this series. E aí o verbo é like. Próximo, she, the bills. E aí o verbo é pay. Ok? Letter D, you, your friends on the weekend. E o verbo é call. Próximo, he, how to fix cars. E aí o verbo é know. F, she, many books. E aí o verbo é buy. A partir daqui, como eu já disse antes, a gente vai corrigir, ok? Ok. So now let's check. Então a primeira é you help with the test. Então a primeira é do you, né? Se trata do you, então é o do. Do you want help with the task? Então, você pode me ajudar com a atividade, o task, né? Próximo,
Então, a gente pode ver ali o they já, né? Então, se é o they, o do, certo? Então, do they like this series? Então, eles gostam dessa série? Does she pay the bills? Então, o does, né? Como vocês podem ver, por quê? Porque se trata do she, né? Se trata dela. Então, ela paga as suas contas. Letter D. Já vê o you ali, então. Do you call your friends on the weekend? Então, você liga para os seus amigos no final de semana? O próximo a gente já vê que tem o he, né? Se tem o he, é o quê? Does. Então, does he know how to fix cars? Então, a pergunta seria: ele sabe como consertar os carros? Próximo. Does she, porque a gente já viu o she ali, né? Então é o does. Does she buy many books? Então, ela compra muitos livros? Então, essas são as respostas do interrogative form, que vocês podem ver aqui. Eu espero que vocês tenham ido super bem, gente. Muito obrigada. Thank you. Muito obrigada, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Tchau, tchau.